Olá pessoal, vamos estudar hoje sobre a semente da serpente. William Branham pregou sobre a semente da serpente de uma forma diferente das denominações, e eles chamam Branham de herege por causa disso. Mas eu queria falar algo sobre isso para esclarecer alguma coisa nesse sentido. E eu quero falar sobre isso. A semente da serpente. O mundo vê o que aconteceu no Éden desta forma: Adão, Eva, uma cobrinha enrolada numa árvore, uma árvore literal, uma cobra ali. E eu sempre me pergunto como podem eles crerem e não se preocupar em se perguntar por que uma simples maçã ou apricó, como eles pensam, um fruto comido, que é uma coisa que se mastiga e vai para o estômago, né? O próprio Jesus disse que aquilo que entra pela boca não contamina, mas é o que sai que contamina. E eu queria saber por que um fruto deste foi causar tanto mal à humanidade. Será que é só isso mesmo? Será que foi só um fruto? Será que era uma cobrinha enrolada numa árvore? Então nós vamos estudar sobre isso, e eu quero primeiro começar com vocês para nós saber primeiro o que é uma árvore na Bíblia. Vamos estudar sobre árvore na Bíblia, o que significa árvore na Bíblia. Então Gênesis 2, verso 9 diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a visão geral que se tem, é que eram árvores comuns, dessas que nós conhecemos, de folhas com galhos, e que produzem frutos. Por exemplo, a macieira produz a maçã, a mangueira produz a manga. Então essa é a visão que se tem disso aqui. Mas vamos para Ezequiel capítulo 31 para a gente entender melhor esta questão de árvore. O que é uma árvore? Tinha duas árvores principais no jardim do Éden. Uma era do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida. Será que essas duas árvores eram árvores mesmos? Será que eram árvores de folhas que produziam maçãs ou manga ou pera? Para entender, vamos ler Ezequiel capítulo 31, que diz: E também sucedeu do ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem és semelhante na sua grandeza. A princípio começa a falar como se fosse Faraó, rei do Egito, mas depois você vai entender que é uma profecia que fala de Satanás. Eis que o assírio era como um cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas nutriram-no, o abismo fê-lo crescer, as suas correntes corriam em torno da sua plantação. Assim ele enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Vamos acompanhar, que parece estar falando de árvore mesmo. Agora o verso 5 diz: Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas nas suas raízes. Verso 6. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. E a sua sombra habitava todos os grandes povos. Agora começa a ir para outro sentido, porque não tem como habitar muitos povos, grandes povos, debaixo de uma única árvore.
Então, vamos ver o sentido disso. O verso 7 diz: assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus, observe que agora vai começar a levar para o jardim do Éden, não o podiam esconder as suas faias, não igualavam os seus ramos, e os platanos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Está falando de alguém, mas está chamando esse alguém de árvore. Formoso fiz pela abundância dos seus ramos, de modo que tiveram inveja dele todas as árvores do Éden que havia no jardim de Deus. Então as árvores ficaram com inveja desta outra árvore. Como pode uma árvore ter inveja de outra? Vamos aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como se elevou na sua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se ufanava da sua altura. Bem, agora nós já entendemos que está falando de Satanás. E você diz, mas você está dizendo que Satanás era uma árvore e que estava no Éden, no jardim de Deus? Vamos para Ezequiel, capítulo 28, verso 11 em diante, para a gente entender se ele estava mesmo lá. Um lugar santo daquele, como pode? Vamos ver. Ezequiel 28, 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Observe que começa falando também como se fosse o rei de Tiro, mas depois leva para outro lado. E dize-te, assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Será que o rei de Tiro estava no jardim do Éden? Não, esse sujeito aqui é outro. Só pode ser Satanás, porque, veja bem, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de todas as pedras preciosas, a cornalina, o topázio, o onix, a crisolita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era chamado de Lúcifer, pois era o anjo mais belo. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades. Iniquidade é quando você sabe o que é certo, mas faz o que é errado. Na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplam. Verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirá por todo sempre. Então, realmente, todos os que conhecem ele na terra têm medo dele, estão espantados dele. Se tornou uma coisa terrível. Então vimos no primeiro capítulo, Ezequiel 31,
que Satanás é uma árvore e que ele estava no jardim de Deus, em Ezequiel, como nós acabamos de ler. Ele estava no jardim de Deus. E agora nós vamos para o Salmo, capítulo 1, porque assim como Satanás é uma árvore, representado numa árvore, o cristão também é representado em árvore, Jesus também se representa em árvore. Nós vamos ver aqui. Salmo capítulo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos ver mais exemplos de árvores da Bíblia. Mateus 3. Mateus capítulo 3, verso 1 diz: Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Verso 7. Veja o que ele fala quando ele vê os fariseus. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Futuramente vou lhe explicar por que João Batista chamava os incrédulos que não criam na palavra de Deus de raça de víbora. Bem, diz assim, o 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ué, como pode uma pessoa produzir frutos? Bem, vamos à frente. Não queirais dizer dentro de vós mesmo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Será que João Batista estava se referindo a árvores literais mesmo? Essas árvores que nós conhecemos, árvores verdes que produzem frutos comestíveis? Ou será que ele estava se referindo às pessoas que não produziriam frutos de cristianismo? Será? Bem, faça você mesmo o seu próprio julgamento. Agora vamos ver que Jesus também é uma árvore e ele também estava no Éden. Tanto estava lá Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como estava Jesus. Apocalipse capítulo 22 diz assim: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. A árvore da vida produz 12 frutos. A gente vai ver que no Velho Testamento a doutrina era baseada nas 12 tribos de Israel. Josué atravessou o Jordão, no fundo colocou 12 pedras. E você vê que no Novo Testamento Jesus baseou nos 12 apóstolos. Então a doutrina do cristianismo, ela produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então ninguém me tira da cabeça que essa árvore é Cristo. Apocalipse 2, verso 7 diz: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. É Cristo, esta árvore só pode ser Cristo. Agora nós vamos voltar para Gênesis 2:9 para ver as duas árvores no meio do jardim do Éden. Se descobrimos agora que essas árvores eram pessoas, então tire da sua mente agora, esvazie o seu psicológico.
Tire da sua mente que é uma árvore mesmo literal, uma árvore de galho. Tire isso da sua cabeça. Não é. Quem estava no jardim do Éden era Satanás e Jesus, certo? Então, vamos aqui, Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore, agradáveis à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida, que é Cristo, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós já estudamos em Ezequiel 31, que é Satanás. Então ali estava o livre-arbítrio. No meio daquela santidade, Deus permitiu que ficasse ali a escolha para o homem. Jesus, quem comesse da sua doutrina vivia, e Satanás, a árvore do mal, quem comer da sua doutrina morre, certo? Então temos duas doutrinas que vêm começando desde o Éden até hoje. Hoje temos Jesus em forma de Bíblia. Quem come do que a Bíblia diz tem vida. Jesus diz, quem crê em mim como diz as Escrituras, não diz quem crê em mim como diz as religiões, mas diz quem crê em mim como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. A razão porque as igrejas estão morrendo espiritualmente é porque estão crendo como diz o seminário, como diz uma certa igreja. Mas se nós crermos em Jesus como diz as Escrituras, teremos vida. A Bíblia diz isso. Então estava ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, duas doutrinas, a falsa doutrina e a verdadeira doutrina, certo? Agora nós já descobrimos o que é estas árvores. Não são absolutamente árvores literais como você vê aqui. O mundo acha que era uma árvore literal. Aqui está a árvore com os frutozinhos e uma cobrinha aqui. Mas nós podemos verificar. Então vamos raciocinar um pouco. O mundo vê uma árvore literal e frutos literais. Uns pensam que é maçã, outros pensam que é pera, outros pensam que é um apricó. Uma cobrinha enrolada ali. E não percebe algumas coisas que passam por alto. Primeiro, já descobrimos que não é uma árvore literal, mas é uma pessoa. Agora, se é uma pessoa, se a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma pessoa, e se uma pessoa produz frutos, a coisa ficaria mais ou menos assim. Sabemos que não é uma árvore, é uma pessoa. E se uma pessoa produzir frutos literais, seria isto. Ficaria uma coisa um pouco fora do comum. Sabemos que a árvore é Satanás, não é uma árvore literal. Suponhamos que este homem seja Satanás. Mas se o fruto também for literal, se era fruto mesmo, então ficaria nesse sentido. Ficava uma coisa deste jeito. Então, por aí você começa a ver que não faz sentido. Agora, o pensamento religioso é este: um fruto literal, uma cobrinha e os dois ali no jardim do Éden. Agora nós vamos analisar um pouco da questão do fruto. O fruto que eles comeram. Satanás não era uma árvore, era Satanás que estava lá. E ele produziu frutos. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não estava falando de fruto literal. Estava falando de obras. O que está no coração produz pelo lado de fora. O homem que mata, aquilo é porque está no coração, então ele produz o fruto de matar. O homem que rouba, aquilo está no coração, então ele produz o fruto de roubar. O adúltero produz o fruto de adulterar, porque aquilo está no coração. Ele é uma árvore para aquilo, então cada árvore produz conforme a sua espécie. Não tem como uma árvore boa produzir fruto mau, e não tem como uma árvore má produzir bom fruto.
Então raciocinemos um pouco para entender isto. E vamos ler Gênesis capítulo 3, que diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Certo? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era Satanás, não era uma árvore literal. E se não era uma árvore literal, não podia produzir fruto literal. Era uma doutrina errada que ele produzia. Disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Jesus disse: Não temas aquele que pode matar o corpo, mas tema antes aquele que pode matar a alma. A doutrina errada mata a alma. Um fruto, se fosse um fruto envenenado, um fruto brabo que tivesse veneno, mataria só o corpo. Mas aqui era algo que matava a alma. Verso 4: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrereis. A serpente só acrescentou a palavra não. A Bíblia, Deus dizia: Certamente morrereis. A serpente acrescentou algo aqui. Ela acrescentou o N ao otil. Certamente não morrereis. Por isso João diz: quem acrescentar quaisquer palavras, ou um T ou um J, as palavras dessa profecia, será acrescentada as pragas contidas nesse livro sobre aquele que acrescentou. Para você ver como acrescentar algo à palavra de Deus causa morte. Estamos falando de doutrina, nada de fruto literal, gente. Verso 5 diz: Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão. Eu tenho comido maçã muitas vezes. Tenho comido toda espécie de fruto, abacaxi, banana. E eu sou meio ruim de matemática. E nunca melhorei em conhecimento nenhum de matemática depois que comi nenhuma fruta. Mas este fruto aqui, ele é um fruto que abria os olhos e fazia com que as pessoas fossem conhecedores. Fazia com que as pessoas saíssem da inocência e passassem a ser conhecedores de algo. Este fruto faria com que as pessoas conhecessem o bem e também o mal. Verso 6: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa, porque tinha uma boa doutrina, tinha aparentemente um bom ensinamento, para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e depois que comeu, deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, eles estavam na inocência, e quando comeram este fruto, saíram da inocência e passaram a compreender algo que era tão pecaminoso, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por que eles não perceberam que estavam nus antes de comer esse fruto? Que diferença faz? Que diferença faz comer um fruto e esse fruto mostrar que você estava nu? O povo não percebe isto, passa por alto essas coisas. Verso 8 diz: E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Escondi-me. Deus perguntou-lhe: Mas quem te mostrou que estava nu? Como foi para te saber? Como foi para você saber que estava nu?
Alguém te deu um conhecimento, alguém te deu uma doutrina que te ensinou, que te fez conhecedor de algo grande. E Deus pergunta em seguida: comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto, preste atenção, isso que é importante, porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos. Então ela se tornou um bicho maldito. E dentre todos os animais do campo, preste atenção agora, sobre o teu ventre andarás. É aqui que eu estou. Porque as pessoas desenham uma cobrinha enrolada numa árvore, como se no jardim do Éden, antes da queda do homem, a serpente fosse uma cobrinha rastejante. Mas a Bíblia é clara quando diz que ela passou a rastejar depois que recebeu a sentença: sobre o teu ventre andarás. Ela não andava sobre o ventre antes. É aqui que o William Branham mostra que ela não era um bicho rastejante, mas era um animal ereto. E as pessoas dizem que Branham falou que este homem, este ser, não vou dizer que era homem, mas era um ser. Eles dizem que Branham falou que era um ser de 4 metros ou 3 metros de altura. Isso é mentira, Branham não falou isso. Branham falou que era um ser entre o chimpanzé e o homem. Mas esse ser, ele era tão astuto, tão sábio, a Bíblia diz que era mais astuto de todos os animais do campo, que ele falava. Você vê que a serpente conversa com Eva, normalmente, não há nenhuma admiração da Eva. Você nem a serpente falar, como quem diz, tu sendo um animal, tá falando. Não, a serpente é um animal que falava, não assustou Eva. E Satanás, a árvore, com a doutrina errada, aproveitou-se deste animal que falava, porque através da palavra é que se derruba o homem. Veja bem, preste atenção. Sob o teu ventre andarás. Então ela passou a andar depois. Então isto aqui isso aqui é uma criancice, gente. Achar que a serpente era uma cobra rastejante antes da maldição. Eles chamam Branham de herege porque diz que ela era ereta, e eu chamo eles de crianças. Então essa ideia aqui, meu amigo, é meninice, criancice denominacional. Ela não era um bicho rastejante. Ela passou a rastejar depois que foi amaldiçoada. Continuando a leitura, diz: sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, presta atenção, entre ti e a mulher, e inimizade também entre a tua descendência e a sua descendência. Deus ia pôr inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Eva significa mãe de todos os seres viventes. Mas os filhos da serpente seriam inimigos dos filhos de Eva. Preste bem atenção, isso aqui, futuramente você vai entender isso. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Deus colocou nela o desejo pelo marido. Tirou dela o desejo por qualquer outra coisa e colocou pelo marido. Que desejo é este? É o desejo sexual, é claro.
e ele, o marido, te dominará. Então, quando você vê o governo hoje dizendo que o homem não pode dominar a mulher, estão contra a Bíblia. É claro que o homem não pode ser um carrasco, mas a mulher é submissa ao marido de acordo com a Bíblia. Verso 17: E ao homem diz: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore. Veja bem, comeste da árvore. Não diz comeste o fruto, mas diz comeste aquilo que produz daquela árvore, que você sabe que não é uma árvore literal, mas é Satanás. Ele comeu da doutrina, ele ouviu o ensinamento errado, de que te ordenei dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então, você vai entender agora alguma coisa sobre isto aqui. Nós vamos agora descobrindo que não é isto. A árvore é Satanás, não é uma árvore literal. E o fruto também não é literal. Bem, agora nós vamos ver o que realmente aconteceu. Gênesis capítulo 4 diz: conheceu Adão a Eva, sua mulher. Conhecer nesse sentido é a relação sexual. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Então aqui é que as pessoas dizem: Caim não pode ser filho da serpente, porque a Bíblia diz: alcancei do Senhor um varão. O irmão Brana faz duas afirmações aqui. A primeira, ele diz que quem falou alcancei do Senhor um varão foi Eva, uma mulher que já havia caído da palavra. E o irmão Brana diz: quando a igreja cai da palavra, ela fala qualquer coisa. O catolicismo romano até hoje diz que é a igreja de Cristo, mas todo mundo sabe que não é. Outra afirmação que o irmão Brana fala é que num sentido está correto, porque para ser gerado no útero de uma mulher tem que ser Deus. Toda semente é Deus que faz brotar. A semente do joio, por exemplo, é uma semente ruim, mas se ela cair na terra é Deus que faz brotar. Tudo é Deus que faz brotar. Porém, não significa que aquela semente é a semente boa. O campo é bom, mas a semente que cai no campo é ruim. E a semente cai naquele campo e então prospera e cresce, mas a semente é que não presta. Então ela disse: alcancei do Senhor um varão. Agora, tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Observe que tanto Caim como Abel eram crentes, porque Caim cria em Deus. Então Caim não é o assassino que mata. Caim é pessoas que estão com a Bíblia debaixo do braço. Veja bem, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trazia a oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então ele ficou irado, porque Deus não se agradou da oferta dele. Por que Deus não gostou da oferta dele? Vamos ver, verso 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste e por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Verso 8. Falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Agora você vai para Gênesis 3, verso 15, que diz:
porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Eram duas sementes que não se davam certo, mesmo tendo nascido no mesmo útero, mesmo tendo vindo do mesmo ventre, porém eram sementes diferentes, inimigas uma da outra, que não dava certo. Nós vamos encontrar Esaú e Jacó, também vieram do mesmo ventre, porém Deus, diz a Bíblia, aborreceu Esaú e amou Jacó. Semente boa e semente má no mesmo campo. Jesus, pregando a parábola do joio, diz que o homem plantou uma boa semente no seu campo, e veio o inimigo e semeou a má semente. Então ambas cresceram juntas no mesmo campo. Porém, os seus empregados disseram: devemos nós arrancar o joio? E disse: não, deixem crescer junto. E no fim, na colheita final, será atado o joio e jogado no fogo, e o trigo será levado ao meu celeiro. O que Jesus estava querendo dizer com essa parábola foi exatamente o que aconteceu lá no Éden. Satanás semeou a má semente através da serpente, que era um ser ereto parecido com o homem. No ventre de Eva gerou essa má semente, Caim, e Deus disse: porém inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Nunca dará certo. Porém, a semente da serpente também traz oferta ao Senhor. Verso 9. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue, teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora veja São João 8, versículo 44. Diz: Jesus disse assim para os fariseus, preste atenção: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele, o pai deles, dos fariseus, é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Quem é homicida desde o princípio? Quem foi que matou? Quem foi que fez o primeiro crime? Ele é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. E porque nele não há verdade, quando profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você pega um pregador, filho da serpente, ele fala do que é próprio, ele não fala o que a Bíblia diz. A doutrina da Trindade, por exemplo, é coisa própria de Constantino. Eles não podem provar isso na Bíblia. Então é mentiroso, pai da mentira, fala do que lhe é próprio. O verso 11 diz: agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Maldito és tu desde a terra. Agora, São João, 1 João, capítulo 3, versículo 12. São João diz: não sendo como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justa. Então é São João que está dizendo que Caim era filho do maligno. O verso 12 diz, de Gênesis: quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo é, vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: maior é a minha punição do que a que eu posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra. Também da tua presença ficarei escondido e serei fugitivo. Um filho de Caim nunca se afirma na presença de Deus. Vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. O irmão Brana diz na mensagem A Marca da Besta que esse sinal que Deus pôs em Caim foi a marca da besta. Então saiu Caim da presença do Senhor. Veja bem, ele saiu da presença do Senhor. Ele não pode suportar ficar na palavra, na presença do Senhor. E habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Agora veja 1 João 4, verso 6 diz: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Um filho de Caim não pode obedecer à palavra. Ele tem sempre que criar um arrazoamento, ele tem sempre que criar uma interpretação, e ele tem que sair da palavra. Caim, veja bem,
Caim não aparece na genealogia de Adão. Vamos ver? Gênesis capítulo 5. Vamos ver a genealogia? Primeiro, vamos ler Gênesis 5, verso 1, diz: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Preste atenção. Homem e mulher os criou e os abençoou e os habitou e os chamou pelo nome de homem no dia em que fora criado. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ora, devia ser Caim. Abel morreu, Caim devia ser o primogênito dele. Mas veja bem, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. Pula para Sete. Veja que não vai em Caim, mas a genealogia de Adão pula para Sete. A Bíblia diz que só quando Sete nasceu que começou a se louvar o nome do Senhor. Então Deus não colocou Caim na genealogia de Adão, porque ele não é filho de Adão, ele é filho da serpente. Então vamos aqui. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete 800 anos e gerou filhas e filhas. Então, nós concluímos aqui este assunto. Agora você me diz, você disse que Caim é filho da serpente. Então, como foi isto? Ela ficou grávida da serpente e depois ficou grávida de Adão, e na mesma gravidez veio gêmeos. O Mombrana diz, olha, a coisa no fim dos tempos será gêmeos. Isaú e Jacó eram gêmeos, e um era do mal e o outro era de Deus. E a igreja nos últimos dias é parecida. A Bíblia diz, os dois espíritos nos últimos dias serão tão parecidos que, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. A semente de Caim também adora a Deus, também faz holocausto, é muito parecido. E realmente eles nasceram do mesmo parto, numa mesma gravidez. E você me pergunta, isso é possível? A pessoa existir gêmeos de pais diferentes? Nós podemos verificar aqui. Filhos gêmeos de pais diferentes. Aí está. Filhos gêmeos de pais diferentes. Uma garota negra e uma garota branca. Filhos gêmeos de pais diferentes. Filhos gêmeos de pais diferentes. É possível isto acontecer? Para saber se é possível de uma mesma gravidez ser gerado filhos gêmeos de pais diferentes, vamos pegar este link e vamos para a internet verificar, ver o que a ciência diz com respeito a isto. Aqui está. Aqui está. Clique. Ciência. É possível gêmeos terem pais diferentes? Leiamos aqui embaixo. É possível uma mulher ter filhos gêmeos de pais diferentes? Sim, diz este site. Esse fenômeno comum em animais também pode ocorrer em humanos, embora raros. Casos desse tipo passaram a vir à tona com a popularização dos exames de DNA solicitados quando a diferença acentuada entre os gêmeos gera desconfiança. A chamada superfecundação heteropaternal depende de uma conjunção de fatores para ocorrer. Em primeiro lugar, é preciso que a mulher libere 2 óvulos no mesmo ciclo menstrual. Em segundo, ela deve ter relações com pelo menos 2 homens diferentes durante o período fértil. E foi o que aconteceu no jardim do Éden, meu amigo. Ela teve relação com 2 seres diferentes, comeu o fruto e depois deu ao marido. Você já sabe que este fruto não é literal. Essa árvore não é literal. A árvore é Satanás. Então vamos raciocinar um pouco mais aqui. A árvore
é Satanás. Ezequiel 31, Ezequiel 28. Satanás é a árvore. Satanás tinha a doutrina falsa. A Bíblia diz: ai dos moradores da terra, Satanás desceu com raiva. Satanás tinha a maldade, a quebra da inocência. A serpente, que não era este animal aqui, mas era um bicho ereto, passou a ser este animal depois que foi amaldiçoado. Ela tinha a astúcia, ela tinha o corpo para ser usado, com todos os acessórios que o homem tinha, e tinha a voz, que é o principal. A voz, através da voz é que se conquista. Através da voz se conquista uma mulher, através da voz se conquista membros para a sua igreja. Os falsos profetas conquistam as pessoas usando a voz. Então a voz tem um grande poder. Ela falava, era ereto, não era um ser rastejante. Conversando com Eva, ela pôde trazer a Eva a doutrina desta árvore. Esta árvore continha a doutrina. Satanás, tirando deles a inocência que Deus colocou. E quando eles comeram este fruto que não é literal, os olhos se abriram e viram que estavam nus, mas ela já estava enxertada com as duas sementes: Abel, filho de Deus através de Adão, e Caim, filho de Satanás através da serpente, que não era um bicho rastejante. Eu espero que essa explicação possa fazer com que algumas pessoas parem de chamar o irmão Branham de herege, porque a questão do fruto ser literal e a árvore ser literal, e que a serpente ser uma cobrinha, não faz sentido. Isto aqui, meus amigos, não faz sentido. Que Deus abençoe a todos e espero que essa explicação possa ajudar muitas pessoas.